O planeta Terra, 10 mil anos atrás. Durante 2,5 milhões de anos, nossos ancestrais pré-históricos viveram em cavernas, passando o tempo juntos, quebrando pedras. De repente, tudo mudou. E as pessoas começaram a erguer monumentos enormes por todo o planeta. Mas como? E por quê? É o maior mistério da história humana. Mas não para algumas pessoas. Milhares de anos atrás, quando nossos antepassados eram da Idade da Pedra, alguns extraterrestres visitaram a Terra. Os extraterrestres difundiram a sabedoria para construí-los e talvez a tecnologia para viabilizá-los. Parece maluquice. Mas será que os extraterrestres começaram a civilização e construíram alguns dos monumentos mais famosos da Terra? Histórias de OVNIs. Os extraterrestres construíram as pirâmides? Por toda a Terra, há monumentos de pedra gigantescos. Quase todo mundo os conhece. Foram criados há milhares de anos pelo homem antigo. Mas será que todos estariam errados? Segundo os livros oficiais de história, construções como as pirâmides e Stonehenge são triunfos da engenharia humana que marcam o início da nossa civilização. Mas há questões intrigantes sobre elas. Por exemplo, por que parece que surgiram do nada? É um mistério que vem intrigando muita gente, inclusive peritos em OVNIs como David Hatch Childress. Um dos grandes enigmas do passado e da humanidade diz que pessoas como nós existem há pelo menos 100 mil anos. De repente, há milhares de anos, saímos das cavernas e começamos a erguer esses monumentos enormes. Um dos mistérios é saber não só como o homem antigo construiu todos esses monumentos megalíticos, mas por quê? Por muito tempo, os cientistas lutaram para explicar isso. Alguns sugeriram que tinha a ver com a agricultura. O nascimento da agricultura, de repente, nos permitiu alimentar exércitos de trabalhadores. Outros disseram que tinha a ver com o nascimento da religião. As civilizações antigas estavam desesperadas para aplacar os deuses. Mas agora, há outra explicação. Extraterrestres. Um grupo de pessoas diz que a maioria desses monumentos foi construída ou projetada num passado distante por extraterrestres que visitaram o nosso planeta com sua tecnologia super avançada. Um desses adeptos é Jason Martell. Ele vive na Califórnia e dirige uma agência matrimonial. Mas nas horas vagas, ele lida com o maior mistério arqueológico do nosso tempo. E diz que o resolveu. O homem pode ter tido a capacidade de empilhar fisicamente aqueles grandes blocos no Egito e construir aquilo, com 100 mil homens. Mas o conhecimento para fazer isso tinha de vir de outro lugar. Deve ter havido algum tipo de intervenção, e é por isso que considerei a antiga teoria do astronauta. Antigos astronautas de outro lugar vieram aqui e influenciaram a nossa sociedade. Jason e outros adeptos dizem que essa ideia explicaria algumas questões desconcertantes sobre os antigos monumentos. Por exemplo, Stonehenge. Como os britânicos da Idade do Bronze arrastaram essas pedras de 5 toneladas por mais de 270 quilômetros. Também há esse bloco de 1.000 toneladas em Baalbek, no Líbano. Ele pesa quase tanto quanto 3 Boeing 747. Como o homem antigo transportou isso? E a maior controvérsia de todas, as pirâmides de Gizé. A maior delas foi feita com 2,5 milhões de blocos de pedra. Foi construída em apenas 20 anos e está alinhada exatamente com o Polo Norte, com menos de 1/10 de grau de diferença. Segundo os peritos, a resposta é simples. Os antigos egípcios eram terrivelmente inteligentes, trabalhavam depressa e arduamente, criando toda uma indústria turística em apenas algumas décadas. Mas isso não convence gente como Jason Martell.
Muitos locais antigos exibem um tipo de brilhantismo não atribuído ao homem antigo. Esse homem vivia em cabanas de barro e usava ferramentas de pedra. Não dispunha de matemática avançada nem de geometria para fazer alguns dos locais que temos hoje. Como o homem antigo construiu coisas como Stonehenge? Como conseguiu que a pirâmide de Gizé se alinhasse a quase 1/10 de grau em relação ao norte? O que dizem os peritos oficiais do Egito? Os egiptólogos acham que não há nenhum grande mistério. Dizem que os arqueólogos desenterraram muitas provas perto das pirâmides. As características estão bem claras. Temos os alojamentos onde viviam os operários. Temos os túmulos do arquiteto. Também, em algumas pirâmides inacabadas, temos as rampas usadas para arrastar os blocos até o lugar. Embora os detalhes do processo de construção sejam desconhecidos, o quadro geral está perfeitamente claro. O problema para os que acreditam em antigos astronautas extraterrestres é que não podemos perguntar diretamente a eles. Ou podemos? Lisa Royal Holt alega saber que os extraterrestres construíram os antigos monumentos. Isso porque ela é uma médium intergaláctica em contato espiritual direto com uma extraterrestre chamada Sasha. Aparentemente, Sasha vive a bilhões de quilômetros de distância, mas felizmente a recepção é super clara. Pode falar, Lisa. Saudações, eu sou Sasha. É um prazer estar com você hoje e fico contente com seu interesse pelo assunto. Nossa intenção em interagir com humanos da Terra é absolutamente de muita paz, amor e alegria. Obrigado, Lisa. Quer dizer, Sasha, é reconfortante. Mas e quanto às pirâmides? Quem as construiu? No passado, meus antepassados vieram à Terra. Buscávamos outro lugar para colonizar. Os monumentos foram construídos por extraterrestres em geral, com propósitos científicos. Tá bom. Voltaremos a contatar os extraterrestres em breve para saber algo sobre seus experimentos. Mas antes, vamos conhecer o padrinho da antiga teoria dos astronautas extraterrestres, o homem que os cientistas e arqueólogos amam odiar. A arqueologia tradicional não gosta de mistérios. Eles têm a resposta para tudo. Apenas declaram algo e o resto do mundo tem de acreditar. Em 1968, Erich von Däniken, um gerente de hotel suíço, ganhou notoriedade internacional ao publicar uma teoria controversa, dizendo que astronautas extraterrestres haviam visitado a Terra num passado remoto. Não era a primeira vez que se sugeria que seres extraterrestres vieram à Terra em épocas pré-históricas. Afinal de contas, isso havia alimentado a fantasia da ficção científica durante anos. Mas a ideia de Erich tinha uma diferença bem crucial. Ele dizia que era verdade. Seu livro Eram os Deuses Astronautas vendeu mais de 60 milhões de cópias no mundo inteiro. E ele rapidamente se tornou um superastro internacional. Ele parecia dar ao mundo uma versão novinha em folha da era espacial da história humana. Milhares de anos atrás, quando nossos antepassados eram da Idade da Pedra, alguns extraterrestres visitaram a Terra. Von Däniken argumentava que esses extraterrestres ajudaram a construir os antigos monumentos. Sua carreira como solucionador de antigos mistérios começou, segundo ele, nos anos 60. Enquanto outras pessoas tomavam drogas e geralmente se rebelavam, Erich ponderava. Ponderava sobre construções antigas e uma em especial, a Grande Pirâmide do Egito. Construída para servir de túmulo ao faraó Quéops, ela foi feita com 2,5 milhões de blocos de pedra. Alguns dos maiores pesam até 80 toneladas e foram transportados de pedreiras a centenas e centenas de quilômetros de distância. Isso aconteceu 1000 anos antes da invenção da roda. Para Erich von Däniken, isso levantou uma grande questão. Não o fato de os extraterrestres não nos darem a roda, e sim outra grande questão. Este é o maior monumento feito pelo homem na Terra, com uma altura de cerca de 137 metros e pesando